Bom, temos aí, né, o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Um dos lemas mais conhecidos da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Os revolucionários diziam que esses eram seus principais objetivos. Porém, esses ideais não foram totalmente alcançados durante a Revolução, principalmente por causa das divergências entre os membros do Terceiro Estado. Vamos lembrar, Terceiro Estado era 98% da população. Muitas pessoas, né? Tem um ditado popular que diz: cada cabeça pensante tem sua tromba de elefante, né? Muitas cabeças pensam diferente. Então eles divergiam entre si. Porém, a base, né, da sua união era termos como liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade religiosa, aqueles princípios que nós vimos, né, com os filósofos iluministas, igualdade de direitos, né, e fraternidade. Somos uma só humanidade, somos um só povo, né, temos que nos ajudar, né? Na próxima página, 329, vemos o governo da Convenção Nacional. Né? Com o estabelecimento do governo da Convenção Nacional e com a instauração da República, os deputados passaram a discutir as medidas revolucionárias a serem adotadas na França. Os políticos, então, se organizaram em 3 grupos. Veja, 3 grupos: jacobinos, girondinos e planície. Os jacobinos eram os representantes dos trabalhadores urbanos, dos pequenos comerciantes e da população mais pobre da França. Eles defendiam reformas em benefício dessa classe social, buscando mais igualdade. Já os girondinos eram os representantes da alta burguesia, dos banqueiros e dos grandes comerciantes. Então já vemos uma diferença aí. Os jacobinos defendiam aquela população mais pobre, né? Os pequenos trabalhadores urbanos, os pequenos comerciantes, né? Essa parte da população mais pobre da França. Já os girondinos defendia aquela alta burguesia, banqueiros, grandes comerciantes que tinham maiores lucros, né? Defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e a limitação das conquistas sociais por temerem perder suas posses. Ou seja, temos aqui a ideia, né, do liberalismo, pelo menos na sua questão política, né, as propriedades privadas, que nós vimos também no primeiro capítulo sobre iluminismo, e a planície, que era um grupo formado por políticos que não tinham um posicionamento bem definido, ora aderindo às propostas jacobinas, ora às girondinas, né? Era aquele grupo que ficava ali meio que em cima do muro e ia agindo conforme fosse melhor para eles, tá? Então, mas basicamente, jacobinos e girondinos. Inicialmente dominada por políticos girondinos, de setembro de 1792 até junho de 1793, a Convenção Nacional estipulou o julgamento do rei Luís XVI. Considerado culpado por traição, o rei foi executado na guilhotina em uma praça pública na cidade de Paris em 1793. Após um breve período de domínio girondino, a Convenção Nacional passou a ser liderada pelos jacobinos, que desejavam estabelecer muitas reformas para melhorar as condições de vida dos franceses em geral. Durante o domínio jacobino, a Convenção Nacional adotou um caráter radical, de maneira que foram instituídas muitas mudanças nas leis francesas em prol dos direitos dos cidadãos. Para implantar essas reformas, foi criado o Comitê de Salvação Pública. Algumas medidas adotadas pelo comitê nessa época foram: fim da escravidão nas colônias francesas, né? Acaba a escravidão nas colônias francesas. Estamos falando aqui momentos de grande colonização, né?
Nesse período nós temos colonização no que hoje conhecemos como os Estados Unidos, colonização no que hoje conhecemos como Brasil, né? Na América do Sul em geral, com a América Espanhola, né? E também temos temos as colônias francesas em que o fim da escravidão foi estabelecido. Também houve um investimento em manufaturas, né? Estabelecimento de um valor máximo para os preços de pães e cereais, né? Produtos básicos para a alimentação. Os preços tinham que ter um valor máximo, um teto, né? Para meio que tabelar, para que não possa ficar muito caro, para que a população em geral não possa comprar, né? Esses produtos básicos. Estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias. A adoção de um calendário desvinculado da igreja, um calendário próprio. Democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público, né? Aquele também nós vimos com os filósofos iluministas, né? A educação tinha que ser administrada pelo governo e não pela igreja. Temos aí uma parte interessante sobre as mulheres na Revolução. Embora a Revolução tenha proposto muitas transformações sociais em prol da população, as mulheres não exerciam plenamente vários direitos de que eram usufruídos pelos homens. Sua participação política ainda era muito limitada, sem ter o direito de votar ou exercer cargos públicos. Além disso, suas atividades profissionais muitas vezes eram controladas pelos membros masculinos das famílias, como pais e maridos. A mulher não tinha essa liberdade como temos hoje, sabemos, né, dos preconceitos que existiam, né? E a luta dessas mulheres diariamente foi muito importante para a conquista de vários direitos. Diante dessa situação, muitas mulheres aproveitaram o momento da Revolução Francesa para lutar também pela ampliação de seus direitos. Olympe de Gouges, uma escritora que produziu textos e peças teatrais, defendia a liberdade apoiando sempre a luta por direitos femininos. Ela foi autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, documento que propôs ideias de igualdade entre homens e mulheres. No documento, ela conclama as mulheres à ação. Ó mulheres, mulheres, quando deixareis vós de ser cegas? Olympe de Gouges foi a primeira mulher a lançar-se na arena pública, onde também pôs em prática as suas teorias. Ela reivindica os mesmos direitos que os homens, ela correrá os mesmos riscos que eles e lutará para ter as mesmas obrigações. Assume as suas opiniões através das suas peças de teatro, dos seus panfletos, dos seus cartazes e foi bastante perseguida por defender as ideias de direitos do homem e da mulher serem iguais. Né? Vejam que absurdo. Mas para uma época, né, que nós temos que lembrar que era uma época muito baseada ainda no machismo, no patriarcado em geral, que foi a Europa. Né? Então era o homem que cuidava das questões da casa, das questões políticas, das questões de trabalho. Então é um processo, né, de construção dessa liberdade feminina, da construção do direito da mulher, né, que vai sendo garantida aos poucos, com muita luta e muita persistência. O período do terror. A partir de meados de 1793, o governo jacobino adotou uma postura mais rigorosa. O líder Robespierre assumiu o controle do Comitê de Salvação Pública e incentivou a mobilização popular e a luta armada contra os chamados inimigos da Revolução. Opositores do movimento revolucionário deveriam ser perseguidos e acusados de trair o regime. Essa época ficou conhecida como período do terror, por causa dos diversos julgamentos e condenações feitos pelo comitê. Muitas pessoas foram julgadas e executadas em locais públicos,
né? Então veja, qualquer pessoa que fosse acusada de ser inimiga dos jacobinos, inimiga do Comitê de Salvação Pública, né? Era apontado por Robespierre, era perseguido, preso e até executado. Robespierre, ele, em busca de lutar por melhorias, né? Ele também perde a cabeça, perdoe o trocadilho, né? Porque ele também vai ser guilhotinado. Ele se perde nos seus ideais e começa a perseguir muitas pessoas, tá? Então, por isso que essa época ficou conhecida como período do terror. A guilhotina foi um dos principais modos de execução adotados durante esse período. O instrumento era usado para a decapitação dos condenados, concedendo assim uma morte rápida e com menos sofrimento. Com o tempo, as ações do comitê, cujo caráter era violento, tornaram a instituição impopular e enfraqueceram politicamente os jacobinos. Nesse contexto, os girondinos resolveram intervir, retomando o controle da Convenção Nacional. Em retaliação aos jacobinos, os girondinos executaram também membros do antigo Comitê de Salvação Pública e instalaram um modo de governo mais conservador. Inclusive, o próprio Robespierre acabou sendo condenado à morte na guilhotina. A revolução chega ao fim. Ao retomar o poder na França, os girondinos estabeleceram um governo do Diretório, aprovando uma nova Constituição para a França em 1795. Esse órgão político seria composto por 5 diretores e 8 ministros, responsáveis pelo poder executivo na França. Durante o governo do Diretório, porém, a situação na França estava bastante instável. Os ideais revolucionários ainda estavam em processo de implantação, ora pelos jacobinos, ora pelos girondinos. Então imagine que a população francesa ela estava muito dividida com as suas ideias, né? Uns apoiando mais os jacobinos, outros apoiando mais os girondinos. Setores da burguesia ampliaram suas críticas ao radicalismo jacobino e também às medidas conservadoras dos girondinos. Além disso, havia as ameaças de grupos monarquistas que propunham o retorno do antigo regime. Então veja que a crise política estava bastante fervorosa nesse momento. Uma das soluções encontradas por setores da burguesia para buscar um equilíbrio maior de forças e certa estabilidade política foi um golpe de Estado. Nessa manobra, o general Napoleão Bonaparte assumiu o governo francês com o apoio do exército e da alta burguesia. Esse acontecimento ficou conhecido como 18 Brumário e ocorreu em 9 de novembro de 1799, ou em 18 de Brumário, segundo o calendário vigente na Revolução. Brumário é o nome do mês, segundo o calendário, lembrando que o calendário tinha sido desvinculado do calendário da igreja e era um calendário da própria Revolução. Dito isso, turma, temos a atividade da página passada, da página 333 e 334. Lembrando que vocês farão a atividade, tá? Temos também na página 335. Vocês farão a atividade, que é uma entrevista. Tirarão foto e me enviarão no privado do WhatsApp. Qualquer dúvida que surgir, só entrar em contato. Tchau, tchau.